como as católicas, têm feito menção a essa data que para nós ela é significativa. É claro que no calendário judaico a comemoração é no mês de Abib, que Deus mandou que Israel fizesse, lá pelo dia 10º. E a Páscoa, ela tem o seu início marcando o povo de Deus, quando ele fica por volta de 420 a 430 anos no Egito. Mais de 400 anos, nasceram, morreram, egípcios no Egito. E conhecendo a história de Israel no Egito, a gente percebe ao ler a palavra de Deus que foram momentos e tempos muito difíceis de servidão. A escravatura, a servidão aos egípcios, ela foi muito cruel. Escravos servindo a Faraó e ao povo de Faraó, que eram os egípcios. E era dureza, como sempre foi para toda a história de escravidão, até dos africanos, dos negros, pelos países afora e até no Brasil, sempre foi uma história assim de escravidão muito triste, de amargura da alma, porque é o homem subjugando outro ser humano e colocando sobre eles um jugo muito forte, pesado. Contam alguns historiadores que aquelas pedras das pirâmides do Egito foram ali construídas, segundo alguns historiadores, com dura escravidão. Será que foi o povo de Deus que ajudou a construir as pirâmides? Será que foram os próprios egípcios, antes de Israel ali estar? Estou conjecturando com vocês, mas são toneladas e toneladas de pedras levantadas sem a tecnologia que existe hoje de máquinas, de maquinários, que você vê levantando prédios de não sei quantos andares, levantando vigas, levantando pesos em toneladas. Mas naquela época, nos tempos passados, qual era a tecnologia ali usada? Mas eu não quero falar disso, eu quero falar de que foi duro servir. E aí Deus ouve o clamor de Israel no Egito. E Deus propõe tirar o seu povo de lá, através da liderança de Moisés. E aí você conhece toda aquela história das 10 pragas, até que por final o Senhor manda no livro de Êxodo. Abra aí a sua Bíblia rapidamente. Livro de Êxodo, capítulo 12. Que eles celebrassem a Páscoa, que significava passagem, ou seja, saída do Egito para a
terra prometida, para a liberdade. Então essa palavra Páscoa fala de passagem, de que vai haver um novo momento, um novo tempo. E ali em Êxodo 12, verso 3, o Senhor diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. E se fosse muito ali, o cordeiro deveria ser até dividido com os vizinhos. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número de pessoas, conforme o comer de cada um fareis conta para o cordeiro. Versículo 5 é interessante, que eu começo a abrir a mente para algumas coisas. Quando eu comecei a ler isso aqui, a minha mente foi assim sendo esclarecida de uma certa forma. Olha o que Deus disse no verso 5. Está aqui? Está ruim aqui? Mas está aqui? Também está ruim? Logo hoje, né, que a gente ia precisar. Verso 5, Êxodo 12. O que diz aí? Vamos ler juntos? Quem achou, diga amém. Vamos lá. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Esse à tarde aqui era o crepúsculo, era a hora nona, quase que 3 horas da tarde. Vai vendo que hora que eles deveriam sacrificar o cordeiro e comê-lo? À tarde. Mas antes, no verso 5, me chamou a atenção que o cordeiro tinha que ser macho, pastor Abel. Não podia ser trans. Não podia ser fêmea. Tinha que ser macho. Ah, mas será que Deus aqui está fazendo discriminação? Por que Deus disse que o cordeiro tinha que ser macho? Irmãos, tudo tem um sentido. Jesus era homem ou mulher? Homem, macho, masculino. Esse cordeiro também, como macho, e assim é o reino de Deus dentro de uma cadeia de autoridade. Num casamento, o marido, o homem, o macho, é aquele que Deus requer, aleluia, que ele dê a vida pela sua esposa. Deus não requereu da mulher dar a vida pelo seu marido, embora isso é possível. Deus requereu da mulher obediência ao marido, submissão, amor, honra, mas ao marido foi específico. Como Cristo amou a igreja, maridos, amem as suas esposas, assim como ele amou a igreja e deu a sua vida por ela. Então, homens, o macho, dentro da cadeia de uma relação familiar, está ordenado a ele dar a vida. Esse cordeiro macho, em Êxodo 12, 5, tem um sentido importante, que dentro da hierarquia bíblica, da hierarquia de Deus,
os homens protegem, os homens cuidam, os homens dão as suas vidas. Quando vai para a guerra, quem fica com os filhos? A mulher. E os maridos vão para a guerra para defender sua nação, para defender a sua família. Então, tudo tem um porquê de estar escrito. Tinha que ser macho. Porque Deus discriminou a mulher? Não, minha irmã. Esteja em paz. Deus quis protegê-las. Deus não disse que tinha que ser uma cordeira, mas um cordeiro, apontando para Jesus, que era masculino e viria a ser o sacrifício, assim como ele ordenou na primeira Páscoa. Esse é um ponto que eu quero abordar com vocês. Tomarão do sangue, verso 7, porão em ambas as ombreiras da verga, na porta, na casa em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, não podia ser cozida. Os ímpios e as outras nações comiam carne crua, às vezes até, ou mal passada, e oferecia seus ídolos. Mas o sentido da carne assada, uma carne para ficar assada em brasas, ela tem que passar por uma coisa chamada fogo. Diga, fogo. E esse sacrifício era um sacrifício de fogo. Isso fala da provação que o cordeiro ia ser submetido. E Jesus passou uma prova de fogo para morrer no Calvário. Até a sua morte foi fogo, foi difícil. Ele foi queimado pela humilhação. Irmãos, tudo tem um sentido. E comereis apressadamente. Ali era colocado pães asmos, eu não vou ler todo o texto, que era pão sem fermento. O fermento significa pecado. Mas o pão sem fermento é um pão puro, limpo. E você vai ver depois que o corpo de Cristo, na ceia, substitui esse pão asmo, porque Jesus é o pão asmo, sem fermento, sem pecado. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E esse sangue que foi colocado ali nos umbrais das portas é o vinho que simboliza o sangue de Jesus, que nos protege. Glória a Deus. Tudo tem um sentido. Tudo dentro de um planejamento de Deus para libertar o seu povo do Egito e levá-lo para a terra prometida, a terra da promessa. Então esse aspecto da ceia no Antigo Testamento, da Páscoa, tinha todo esse simbolismo. Um outro ingrediente que fazia parte da Páscoa, além do cordeiro e dos pães asmos, era a erva amargosa. Pensa no boldo. Quem já comeu boldo aí? Quem já provou o suco do boldo ou o chá do boldo? Você sabe que padecer é o que? É amargo. Mas é um amargo que cura. Quem tem problema de fígado, tomou boldo, fica bom. Às vezes, nós passarmos por momentos de trituração, de dificuldade, nos faz valorizar o que vamos receber
da parte de Deus, que é bênção e vitória. Porque simplesmente ter vitória sem você entender que a vitória é importante quando você vive o amargo, a amargura da dor, da doença, das dificuldades que a vida nos proporciona, ou então da dura servidão ao pecado e ao diabo, porque o diabo é um senhor cruel. O diabo, ele escraviza e humilha aqueles a quem ele escraviza, pisa, torna a vida um verdadeiro inferno, porque ele é infernal. Para você entender. Então, quando você sai da amargura, da servidão de Satanás, e muitos de nós aqui conhecemos o mundo, andamos no mundo, nos convertemos depois, e quem foi lá embaixo mesmo e provou as coisas de Satanás sabe como era ser escravo de vícios, de vida sexual fora do padrão de Deus, sabe a dureza e como Satanás humilhava e pisava, e agora você valoriza porque você é livre. O sexo não é mais o vício, o cigarro não é mais o vício, o palavrão não é mais o vício, a vida nojenta não é mais o vício, porque você agora está em Cristo, e em Cristo você domina. O pecado não terá mais domínio sobre vós, mas Cristo domina na sua vida, porque você agora é templo do Espírito Santo. Você agora é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo te diz o que você deve fazer. A maior luta do crente ou do ser humano, de uma forma geral, é aqui, ó, na fronte, na mente. Porque quando o diabo ataca a mente, ele faz com que... Outro dia eu ouvi alguém fazendo uma alusão ao cão. Qual é o cão que você alimenta? É o cão carnal ou o cão espiritual? Porque o cão carnal, quando você dá comida para ele, ele vai ser forte. E numa luta com o cão espiritual, ele vai derrubar o cão espiritual. Mas se você alimenta o cão espiritual, no sentido de dar a ele Deus, força, palavra, oração, vida de jejum, vida de consagração, ele vai derrotar o cão carnal. Então há uma luta. Qual o cão que você alimenta? Quando você vê filmes com indecências, quando você fica na internet horas e horas e horas e horas e vê coisas que não são saudáveis, e você alimenta o cão carnal, você está fortalecendo ele. Mas se você vai para a oração, se você vai para a palavra, você vem aos cultos da semana, que a gente chama culto de manutenção da fé, e o domingo também é uma manutenção de fé, porque é o alimento. Cristo é o meu alimento, a palavra é o meu alimento, a palavra é o teu alimento. Glória a Deus por isso. Foi celebrada então a Páscoa, passagem, saída do Egito para a terra prometida, a libertação de Faraó, do povo de Deus. Cordeiro assado no fogo, pão asmo, sem fermento, e ali já simbolizava Jesus. Ervas amargas, para lembrar quão duro foi viver no Egito. Era isso que Deus queria colocar na mente do seu povo. Olha, essas ervas amargas é para vocês lembrarem
quão duro foi essa servidão, quão difícil foi essa servidão. E ali eles celebraram a Páscoa, e Deus os tirou de lá. Você conhece bem a história. Agora, falando de Cristo, no livro de Mateus, abra comigo a sua Bíblia. A Páscoa do Novo Testamento. Certa vez, Jesus disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Diga isso. Esta Páscoa. Abra aí Lucas 22, 15 primeiro. Eu falei Mateus, mas é Lucas primeiramente. Vinte e dois, 15. Quem achou, diga amém. Então vamos ler juntos. Jesus, no verso 14, diz: ó, chegado a hora, e pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Eu publiquei aí na igreja até que na mesa da ceia tinha, ao invés de Judas, tinha um coelho. Um de vós há de me trair. Era o coelho, estava lá. Irmãos, essa história do coelho é indecente. Coelho é símbolo de fertilidade. Aí eles chamam que é da vida, eles tentam associar. E tem uma história da Alemanha em relação aos coelhos. Chegam até dizer que quando Jesus foi crucificado, um coelhinho passou perto da cruz. Eu li isso, irmãos. Por isso colocaram o coelho na história da Páscoa. Mas e o ovo de chocolate? O que tinha a ver ali na crucificação? Onde foram buscar chocolate, pastor Eusébio? Eu sei que o senhor gosta de chocolate, eu também gosto. Chocolate amargo, chocolate todo tipo, 70%, 60%. Hoje o Zé Carlos pecou. De manhã, ele veio e colocou na minha boca um pedaço de chocolate. E eu aceitei. Ele ganhou, ou comprou, sei lá, e me deu um pedaço, estava até muito bom. Glória a Deus. Mas nada a ver com nada. Coelho, chocolate, isso tudo aí é comércio, é para ganhar dinheiro. Eu poderia entrar nessa história do coelho, mas não tenho tempo para isso. Meu tempo aqui agora é para falar da ressurreição de Jesus. Então, no verso de número 15, Jesus diz assim aos discípulos: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Israel está ali em Jerusalém, era perto da Páscoa, e a tradição judaica era outra, não era pão e vinho. A tradição judaica era o cordeiro, era ervas amargas, era outra Páscoa, era outro tipo de comemoração. Mas Jesus vai e muda tudo. Ele inaugura a Páscoa de si próprio. E ele diz: eu desejei muito esse momento, ou seja, de ensinar vocês como será a partir de agora a Páscoa. A passagem vai ser dessa forma. E não beberei o fruto da vide até que venha o reino de Deus. Ou seja, não está em questão aqui se Jesus bebeu ou não bebeu o suco da vide, o vinho. Mas a questão é que ele diz que está naquele momento. A Bíblia diz que ele levantou o pão, deu graças ao Pai, partiu e disse: este é o meu corpo
que é partido por vós, tomai, comei, fazei isso em memória de mim. Aí Paulo vai dizer, semelhantemente, lá em Coríntios, tomou o cálice. O que tinha dentro daquele cálice? Suco de uva ou vinho? Tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento do meu sangue. É o novo. Eu inauguro uma nova Páscoa. Então a Santa Ceia que nós participamos é uma Páscoa. Embora hoje a gente esteja celebrando, mas todo mês, como é tradição da igreja cristã, irmãos, a Bíblia não fala quantas vezes tem que tomar a ceia, uma, duas, uma vez no ano, todo mês. Instalou-se isso para a gente ter comunhão e entender a importância da mesa do Senhor. Mas o importante é que estou debaixo de uma autoridade, de uma igreja, e a igreja, ela celebra a ceia do Senhor, a Páscoa, mensalmente. Então eu tenho obrigação de cumprir a minha aliança com a igreja que eu pertenço, de vir a ceia. Vocês têm que vir a ceia domingo próximo, ou outro domingo, não sei quando vai ser, porque nós temos uma aliança, é o outro. Páscoa, ceia, fala de renovação de aliança, de acreditar que o Cristo morreu no Calvário por mim e por ti. Então ele diz, eu desejei muito. Irmãos, como estava o coração de Jesus desejoso de ensinar a Páscoa. E Jesus o faz. Aí depois acontece que, vamos pular, dentre muitos assuntos que foram acontecendo, houve o sermão profético de Jesus. Ele, no capítulo 25, fala da parábola das 10 virgens, mas ao capítulo 26 já começa a desenrolar alguns acontecimentos finais. E o Senhor, Ele está ali no versículo 36, capítulo 26 de Mateus, versículo 36, Ele está no Getsêmani. Ali você conhece a história que Jesus vai orar. E Ele começa, em determinado momento, sentir que se aproxima aqueles que iriam prendê-lo. E ele começa a orar, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, contanto seja feita a tua vontade. No verso 41, ele diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus era Deus, mas naquele momento ele era homem. E como homem, ele tinha também sentimentos. E a sua fraqueza ali, como ser humano, percebendo o momento da cruz, ele teve um sentimento em que ele começa também a suar sangue. Brotou nele um certo pânico, como homem, mas ele sabia que dali ele não podia fugir. Irmãos, na vida nós passamos por medos, na vida nós passamos por pânicos, mas ao mesmo tempo que nós passamos, nós temos que ter a lembrança de que, embora alguma coisa vai nos fazer sofrer, às vezes nós sofremos antecipadamente, antes que aconteça alguma coisa, a gente também tem que ter a convicção de que Deus vai passar com a gente na dor, Ele estará conosco. Ele tinha convicção, tanto é
que ele diz: contanto seja feita a tua vontade. Ou seja, eu me submeto, ainda que o meu corpo, ainda que os meus sentimentos estão aqui tristes, mas eu me submeto, porque eu sei que o Senhor estará comigo. E Jesus então é preso. Judas chega com alguns guardas, com varas, com paus, com espadas. E Judas beija Jesus, e Jesus usa uma frase que eu queria que você refletisse muito. Olha como Jesus trata um traidor. Olha como Jesus trata alguém que o vendeu por 30 moedas de prata. Que, irmãos, nos dias atuais é quase que, acho que uns 15 mil reais. Não sei se é 3 mil dólares, 30 moedas de prata. Faz as contas aí para mim, quanto está o dólar. Um dia de trabalho, mas as 30 moedas também representava um escravo, porque um escravo se vendia em Israel por 30 moedas de prata. Isso representa que Jesus foi vendido por Judas como escravo. E ele se fez servo. E ele estava ali indo para a cruz como servo. E observe que Judas se aproxima dele, dá-lhe um beijo e ele só diz assim. Você acha que Jesus não sabia que Judas era o que era? Tanto é que ele disse: alguém há de me trair na ceia, na mesa. Sou eu, Senhor, tu dizes. Que tem para fazer, faz depressa. Jesus já sabia. E ele diz assim para Judas: amigo, que vieste. Olha que doçura. Eu estou sofrendo. Eu já suei sangue. Eu vou passar pela cruz. Tu está contribuindo para isso. Que tu me traiu. Tu me vendeu como escravo. 30 moedas de prata. E eu te chamo de amigo. Que vieste. Eu não te agrido. Eu não te dou um soco. Eu não olho para você com ódio. Mas o Jesus amoroso, o Jesus misericordioso, o Jesus bondoso não deixou de existir nem na hora que se aproximava a sua dor. É aí que a gente percebe o quantas vezes a gente está distante de algumas coisas que é o cristianismo. Porque primeira pessoa que irrita a gente quer quase engolir a pessoa. Eu não sou Jesus, mas nós não temos que ser cristãos, irmãos. Então, por mais que você se ire, por mais que você se aborreça com alguém, deixa Jesus tirar do seu coração o ódio, o rancor de quem te fez mal. Eu tenho vontade, se eu pudesse, se dependesse de mim, de abraçar pessoas que já me fizeram mal, mas que não tenho como fazer contato. E pessoas que já me fizeram mal, eu pude retribuir com amor. Eu tenho consciência que Deus me deu oportunidade. Pessoas que já até morreram, outros estão vivos, que me feriram profundamente, mas eu retribuí em amor. Algumas, nos seus últimos momentos, eu pude ajudar, como se ela nunca tivesse me feito nada. Jesus diz: amigo, a que vieste? E Jesus então é levado, ele passa pela mão
dos seus opressores. Ele vai diante do sacerdote, até que ele chega em Pilatos, e Pilatos começa a interrogá-lo. E a mulher de Pilatos diz: olha, não se meta na questão desse justo. Mas era costume dos judeus soltar um preso na Páscoa. Mas o que me impressionou muito, irmãos, ao ler, é que os príncipes dos sacerdotes, tem pessoas que têm poder de persuasão. Eles conseguiram convencer a multidão em pouco tempo de que Barrabás deveria ser solto e Jesus deveria ser crucificado. O texto diz aqui no verso 20, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos, persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E em pouco tempo, Pilatos está dizendo: Jesus ou Barrabás? Quem eu devo soltar? E o povo: Barrabás. Quem eu devo crucificar? Jesus. Mas ele não fez nada. Jesus, 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 Jesus. Inflamado pelos líderes. E aí Pilatos diz que lava as mãos e entrega, e começa ali a trituração de Jesus. O cordeiro vai para o fogo do cuspe, o fogo da humilhação, o fogo das bofetadas, o fogo do cravo, a coroa de espinho. E depois de botar uma coroa, ainda pegaram o pau e bateram na coroa para cravar mais ainda. A maldade, o fogo da maldade, ele está indo, até que levam ele para a cruz, cravam-lhe nas suas mãos os cravos, os seus pés, e ele fica desde a hora 9 até, desde a primeira hora ali da manhã, até aquele horário da hora 9, foi o horário que ele expirou, às 15 horas da tarde, praticamente. Ele entrega o Espírito. E você lembra que Deus lá no Egito disse que o cordeiro tinha que ser comido e tinha que tudo terminar à tarde, apontando para o sacrifício de Jesus. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou o meu pecado, ele tirou o seu pecado. Tudo o que você devia, ele pagou por você. Então glorifique Jesus. Você é livre por causa da morte cruenta no Calvário. E ali ele está na cruz. E antes lhe deram beber vinho misturado com fel, ele não quis. Mas teve um momento, perto da hora 9, nessa hora final, ele exclamou: Jesus exclamou em alta voz, no verso 46 do capítulo 27, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento o Espírito Santo sai e os pecados entram, e Deus é santo, não podia estar no mesmo corpo de pecado. É a hora que Jesus se sente desamparado, mas foi por pouco tempo. E quando ele entrega o seu Espírito, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros. Muitos corpos de santos, de crentes que tinham morrido em Deus, foram ressuscitados. Imagina, irmão, foi uma confusão em Jerusalém. E aí os guardas, vendo aquilo, viu terremoto, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Lá no templo de Jerusalém, a cortina do véu vai e se rasga. E aí tudo aquilo é um reboliço.
E os guardas olham para Jesus depois de tê-lo crucificado e dizem assim: verdadeiramente, esse era filho de Deus. Aleluia. Jesus é tirado da cruz, é colocado numa sepultura. E meus irmãos, no primeiro dia da semana, terceiro dia, Maria vai ao sepulcro, Maria Madalena e a outra Maria. E quando ela chega ali, Mateus 28, 5 diz assim: respondendo o anjo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi o quê? Crucificado. Jesus foi crucificado. O anjo falou isso para as Marias, mas disse também: ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar aonde o Senhor estava. Ide agora imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Diga glória a Deus. Aumenta essa música aí, irmão. Aumenta essa música. Ele ressuscitou dos mortos. Glória a Deus. Feche seus olhos. Ele não está aqui, Maria. Vai, diga aos seus irmãos, aos discípulos, que ele ressuscitou. O sepulcro está vazio. Graças a Deus, irmãos, que Jesus vive. Ele vive. E agora ele vive em mim, ele vive em você, para nos dar a vida. Poderíamos falar muitas outras coisas, mas eu paro por aqui. Apenas quero que você compreenda a importância da ressurreição de Jesus. Porque se ele não ressuscita, o plano de Deus não era completo. Mas quando o diabo pensa que com a morte de Jesus era o fim, Deus o ressuscita dos mortos e o põe à direita do Pai. A Bíblia diz que depois que Jesus ressuscita, Jesus aparece na Galileia aos seus discípulos. E ao aparecer ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus tem todo o poder aonde? No céu e na terra. Então os demônios têm que se sujeitar a Jesus e a autoridade de um filho de Deus que tem Jesus no coração. Você tem autoridade sobre Satanás, sobre os demônios. Se você se submete a Deus, Jesus em você, você vence o pecado e vence o diabo. Você pode dizer glória a Deus? Dê uma salva de palmas a Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Então, pessoal, nós acabamos de abençoar a sua vida com toda essa transmissão. E agora vamos nos despedir por aqui. Lembrando que os nossos cultos são quartas-feiras, 7h30 e domingo pela manhã, 9 horas e às 19 horas. Aqui na rua Doutor Augusto Figueiredo, 1859, em Senador Camará. Igreja Metodista da Aliança, uma igreja família, uma igreja que ama você. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão, a consolação do doce Espírito Santo seja sobre você. Paz.